chamar para iniciar as palestras de hoje a professora Raquel Bernardo, falando sobre a renovação celular, os exossomos e PDRN, biorregeneradora. Bom dia, tudo bem? Todo mundo me ouvindo? Bom, eu vou falar hoje de algo que está super em alta, né, que é esse tratamento biorregenerativo. Eu acho que cada vez mais os pacientes procuram algo que deixe mais natural, que trabalhe mais nesse aspecto natural, que não vá transformar o seu rosto, mas que vai fazer ele ter um bom envelhecimento, um envelhecimento que vai ser coordenado com a sua idade, com a sua face, né? Então, é uma coisa que está muito em alta e eu quero passar um pouquinho para vocês o que eu estou fazendo no consultório. Estou tendo bons resultados, porque eu também sou clínica, né? Estou associando com tratamentos que eu já executava no consultório para potencializar os meus resultados. Então, eu sou a doutora Rachel Bernardo, sou mestre em harmonização orofacial, estou terminando o meu doutorado, né, em ciências biomédicas, sou criadora de duas técnicas, uma de fios, que chama RB Wires, que a gente faz a solda no fio, em vez de fazer o nó, e uma técnica de lábio, que usa só cânula. Sou especialista em harmonização, minha primeira especialidade, que eu sou cirurgiã dentista, foi implantodontia. E depois eu fiz a ortodontia e, por último, a harmonização orofacial. E daí por diante, muitos cursos, muito conhecimento, muita troca, né, de experiência com os colegas em todos os lugares que a gente vai. E também sou do board científico e speaker da Med Beauty. E para a gente falar em regeneração, a gente tem que falar um pouquinho de envelhecimento, como isso ocorre, né? Então, com o passar dos anos, nós vamos envelhecendo. Pessoas que têm um hábito um pouco mais de fumar, de sair, dormir pouco, né, acabam tendo um envelhecimento um pouco mais precoce. Por quê? Porque ele tem algumas coisas extrínsecas que ocorrem durante uma má alimentação. Hoje a gente já sabe que as nossas células se glicam por causa de açúcar em excesso, né? Nós temos também o fotoenvelhecimento, pessoas que têm exposição contínua ao sol, pessoas que moram em regiões com alto índice de poluição, né? Porque a gente também tem esse agravante, né, no nosso envelhecimento, e também a nossa perda de síntese. As nossas células vão envelhecendo e, com o passar do tempo, essas células não se renovam, né? Elas entram em apoptose, elas morrem. E a gente precisa de algum ativo ou de uma qualidade de vida para que essas células consigam se multiplicar, se duplicar e melhorar as nossas condições, tanto de pele como das outras células regenerativas que nós precisamos para manter um bom envelhecimento natural. E o mais comum, que a gente sempre fala, né, em todas as palestras, que é o nosso envelhecimento intrínseco, que é o envelhecimento de perda de estruturas. Então, a gente sabe que o tratamento tem que ser por camadas, né? Nós sabemos que se você faz um tratamento único para todos os tipos de perdas de estruturas, você não vai ter um bom resultado se você não tratar esse seu paciente por camadas, né? Então, o que acontece? Com o envelhecimento, com essa diminuição de reprodução das nossas células, nós vamos perdendo estruturas tanto óssea, como também a nossa estrutura muscular, que ela vai ficando frouxa, né? Na academia, ainda no corpo, a gente consegue manter bem, né? Vocês podem ver que uma região que a gente não malha, e são regiões que a gente movimenta muito, como pescoço, pálpebra inferior, são os que mais têm procura e são os que entregam, né? A gente fala assim, é cotovelo, é joelho, é pescoço e pálpebra ao redor da boca e do olho, que a gente entrega o envelhecimento, porque são regiões difíceis de tratar, né? Hoje, já no consultório, eu tenho muita procura de pacientes que querem tratar pálpebra inferior ou pálpebra superior. Porém, a pálpebra superior, muitas vezes, tem indicação de uma cirurgia, de uma blefaroplastia, porque às vezes já está com um excesso muito grande e tudo que a gente vai fazer de tratamento pode aumentar o peso e aumentar a caída dessa pele. Já a pálpebra inferior é mais difícil. Por quê? Porque tem que ter um excesso de pele para fazer a operação.
Porque se não tiver um excesso de pele, só tiver algumas ruguinhas ou uma pequena flacidez, na hora que você vai fazer a cirurgia, não tem pele suficiente e corre o risco de o olho não fechar, da pálpebra não fechar. Então é mais difícil de operar. E com o envelhecimento também a gente perde o nosso tecido adiposo. A gente tem reposicionamento desses coxins de gordura, esses compartimentos que vão se reposicionando e se posicionando mais abaixo da face. Então temos perda óssea, temos frouxidão muscular, frouxidão ligamentar, que a gente não pode esquecer, que é esse tecido fibrótico que conecta as nossas camadas da face e elas se reposicionam. E é por isso que quando o paciente está deitadinho, fica com o rosto tão esticadinho, quando ele levanta, tudo cai, né? Porque elas se reposicionam. E também a perda óssea, essa perda de estrutura que sustenta toda a nossa face. Então, a nossa pele também sofre. Nós não estamos falando que são camadas? Então, eu falei da parte muscular, eu falei da parte óssea e também falei dos coxins de gordura. Mas a pele também sofre. Ela perde colágeno, ela perde elasticidade. E ela vai também se reposicionando e vincando. Vai formando cicatrizes, principalmente em regiões de movimentos repetitivos. E aí a gente precisa também repor esse colágeno, fazer com que a nossa célula, na verdade, produza mais, volte, né, a melhorar o viço dessa pele, a hidratação dessa pele. Porque a gente tem também ácido hialurônico envolvendo, além do colágeno, a elastina, a fibrina, e tudo isso é um tratamento que a gente vai aos poucos, fazendo com bioestimuladores, fazendo com regeneradores. E antigamente a gente usava muito, né, e se usa até hoje, o plasma, né, sanguíneo do próprio paciente. Porém, por que é tão difícil entregar, às vezes, um bom resultado para o meu paciente com um plasma? Porque hoje a gente trata pacientes extremamente inflamados. Então, é difícil você ter uma qualidade boa de sangue para você coletar essas células quando você trata pacientes inflamados. O que eu preciso fazer com o meu paciente? E é difícil o paciente entender que ele tem que se cuidar, que ele tem que repor as suas vitaminas, que ele tem que verificar os seus hormônios, que ele tem que ter uma boa atividade física, que ele precisa ter uma boa alimentação, que ele precisa, né, diminuir o estresse, que isso é tão difícil hoje em dia. Eu falo que hoje com o celular a gente trabalha 24 horas. O tempo todo a gente está no celular trabalhando. Se você não está atendendo, você está resolvendo alguma coisa, é um problema que vem durante um atendimento, já tira a sua paz, né? Então, tudo isso faz com que a gente oxide, que a gente inflame, que a gente envelheça. Porque hoje está tão em alta a gente falar de lipedema, né? A gente falar de os cabelinhos brancos, né, com o estresse que aumentam. O apertamento dentário, bruxismo, eu sou dentista, eu trato isso muito. Tudo isso é ocasionado por uma quantidade muito grande de estresse que a gente passa. É trânsito, é clínica, é paciente, é aula, é tudo. Tudo acaba fazendo com que a gente vai inflamando. Então, essas fibras também de colágeno, elas vão, né, se modificando. Elas vão se modificando de formação e perdendo a estruturação de pele. E aí elas vão também tomando outros formatos, que é onde a gente precisa melhorar ela e, às vezes, até romper ela para tirar alguns pontos de fibrose para conseguir melhor tratamento e diminuir essa perda de elasticidade. O colágeno, então, ele é um composto, né? Ele é uma proteína, que ele tem essas redes de fibras elásticas com matriz extracelular. E essa matriz extracelular também aumenta o nosso ácido hialurônico, que isso se perde também com o passar do tempo. A gente vê muito fisiculturista, como a pele é fininha. Por quê? Eles têm um uso muito grande da força em excesso, treina muito e acaba usando muito o ácido hialurônico da sua pele também, da sua musculatura. Então, a gente vê que, às vezes, tem um corpo bonito, definido, e o rosto está muito envelhecido. Vai perdendo essa hidratação. Então, tudo tem que repor para ter uma melhoria de qualidade, para voltar a produzir essa matriz extracelular, para hidratar essa pele, para o colágeno se restabelecer, para essas fibras também voltarem a estruturar essa pele. E para a gente falar sobre tudo isso,
a gente tem que falar de células, né? E dentro das nossas células a gente encontra a mitocôndria, que ela é responsável, não abre aqui a água, que ela é responsável pela produção de energia da minha célula. Então, assim, quando eu tenho um processo de envelhecimento da minha célula, que ela entra em senescência e logo em seguida ela vai para um processo de apoptose, de morte celular, está coordenado pela minha mitocôndria, aonde ela tem dentro DNA, ribossomos, e tudo isso são informações genéticas que vão se passando para duplicar essas células e melhorar a qualidade e resolver, né? Então, o nosso envelhecimento ocorre muito também por essa falta, né, de duplicação dessas células e também pelo envelhecimento das nossas mitocôndrias, que não vão se regenerando e com o passar do tempo, que eu falo para os meus pacientes que depois dos 30 é só ladeira abaixo, né, ela também vai perdendo a sua capacidade de divisão. E quando a gente fala em células, a gente não pode deixar de falar de cromossomos, que é onde guarda o nosso gene genético. E os cromossomos hoje estão sendo muito estudados, principalmente a ponta dele, que é essa parte mais superficial. Vamos dizer que sabe o cadarço do tênis, aquela pontinha durinha? Aquilo lá se chama telômero, né? Essa pontinha do nosso cromossomo. E esse telômero, conforme ele vai envelhecimento, que ele vai tendo envelhecimento, que ele vai diminuindo, a gente vai tendo as mortes celulares e isso não vai regenerando. Então, hoje, por que se estuda tanto sobre telômeros, sobre essa perda estrutural? Porque hoje se fala muito em repor esses telômeros para retardar o nosso envelhecimento. Então, eu ouço muito e eu faço isso, é uma prática. Estava até conversando ontem com o professor Nelson a respeito disso, de fazer soroterapia para repor aminoácidos, vitaminas que me faltam, na ADH, né, que ajuda na regeneração muscular, né, fazer exercício físico, até ter uma boa alimentação, a gente tenta, né, de vez em quando escorrega, não tem jeito, também não tem como viver numa bolha, porque a gente sabe que conservante de produtos industrializados inflamam, tudo isso inflama, e depois, realmente, de uma certa idade, a gente começa a ter mais efeitos. Por isso que hoje a gente escuta tanta gente falando assim, eu tenho alergia ao glúten, eu tenho alergia à lactose, à caseína, tudo isso. Por quê? Porque a gente não tem mais esse poder de reprodução tão acelerada das nossas células. Então, os telômeros hoje são muito estudados na parte regenerativa para que a gente tenha um envelhecimento retardado, né, quando a gente faz a reposição, e que isso vá diminuindo o nosso processo inflamatório. Porque quando você tem uma reposição, uma parte do telômero reposto, tudo certinho, você consegue melhorar o resultado dos seus tratamentos clínicos, tá? Então, por isso que você faz o mesmo tratamento para um paciente e faz para outro paciente e você não tem o mesmo resultado, às vezes. Você fala assim, nossa, mas por quê? Que esse paciente eu tive um resultado tão bom e com outro paciente não foi tão bom, eu precisei fazer uma segunda, uma terceira sessão. Porque esse paciente está compensado e o outro paciente provavelmente está um pouco mais inflamado. Então, por isso que eu acho legal a gente sempre casar essa parte integrativa junto com os nossos tratamentos. Os pacientes precisam entender que isso faz parte hoje de um processo inflamatório, principalmente depois que a gente passou por Covid, que está acontecendo coisas que às vezes são inexplicáveis, né, com os pacientes. Então, a gente tem que sempre deixar o paciente consciente. E aí, hoje a gente tem 2 ativos que estão sendo muito falados e que causam uma grande confusão, que é o PDRN e o exossomos. Né? Então, e a gente tem algumas marcas que já estão no mercado trabalhando, marcas industrializadas, farmácias de manipulação, e eu trouxe algumas para vocês. Tá? Eu comprei algumas marcas no consultório, quando lançou, para fazer alguns testes. Eu gosto muito de testar, né, as marcas para ter um conhecimento um pouco melhor do que eu estou usando no meu paciente. Então, eu vou passar um pouquinho para vocês da parte clínica mesmo, do que eu achei de alguns produtos, mas vou explicar muito simplificado para que seja mais fácil a compreensão, porque genética é uma coisa muito difícil. Às vezes eu falo, quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe, né? É muito difícil. E então a gente vai falar de PDRN inicialmente, tá? Que é um polideoxirribonucleotídeo,
né? Essas moléculas são pequenas, então ela consegue penetrar na nossa pele, por isso o registro hoje, quando ela veio inicialmente para o Brasil, eram seringas, e hoje a gente tem frascos mais fluidos para penetração na pele, através de microagulhamento, apesar de que, para mim, ao meu ver, quando a gente microagulha e está entregando um ativo na pele, a gente está injetando, né, de uma maneira diferente, mas está injetando, né? Mas a Anvisa ainda não liberou isso para a gente, porém já se fazem testes, tem alguns estudos falando a respeito disso e de regenerações e formações de osteoblasto, de fibroblastos, tudo através do PDRN, que é um derivado tirado, né, do DNA do espermatozoide do salmão e da truta, né, que são compatíveis praticamente com o organismo, né, mais próximo com o organismo humano, apesar de que alguns estudos que eu andei vendo, o ornitorrinco, ele é mais compatível com o ser humano do que o salmão, só que é um animal em extinção, é muito difícil você, né, começar a fazer a produção disso para conseguir tirar, né, esse derivado do DNA. E aí eles foram para essa criação de salmão, que são criados em fazendas, né, na Coreia principalmente, que passam por um processo de inspeção muito grande laboratorial para que saia puro, né, para a gente conseguir tirar esses ativos e fazer os nossos tratamentos estéticos. Então, são partículas de DNA pura, sem peptídeos, lipídios e proteínas maiores. Então, consegue adentrar a nossa pele muito facilmente. E aqui tem um videozinho mostrando como é o mecanismo. Deixa eu ver se vai passar. Como, né, o PDRN se liga ao receptor A2A, né, específico, para que você consiga ter uma regeneração celular e, a partir dessa regeneração celular, você diminui o processo inflamatório, aumentando e duplicando as suas células já existentes. Então, é como se eu tivesse uma célula que não está funcionando mais, eu coloco o meu DNA lá do PDRN, né, e ele vai agir nessa cascata toda desse DNA, regenerando ele, tratando ele, melhorando, desinflamando, para que ele possa continuar com a sua função. Isso quando a gente está com um processo pré-senescência da nossa célula. Porque se eu estiver com um processo de senescência para apoptose, eu já não consigo regenerar essa célula. Tá? Então, a gente tem que cuidar muito, porque não são todos os pacientes que vocês vão ter bons resultados. A gente precisa acompanhar esse paciente para ver se a gente consegue ter bons resultados sistêmicos e também estéticos clinicamente. Então, aqui vai mostrando um videozinho, como ele se liga ao receptor, como ele diminui essa cascata de processo inflamatório, né? E ele também melhora a parte das células que são regenerativas, né? Então, se eu tenho lá uma diminuição do processo inflamatório das células que são más e também das células boas, a gente baixa esse processo inflamatório, né, e consegue tanto fazer que o nosso pós não tenha tanto edema, tanto eritema, como também consegue potencializar os ativos que vêm junto com o produto, né? Porque a gente tem outros ativos que vêm junto com os produtos que são apresentados para a gente, trabalhe melhor dentro do organismo do nosso paciente. Então, se eu tenho dentro dessa cascata do meu DNA qualquer interrupção que não esteja funcionando, ele vai localizar e ele vai direto nessa região e vai regenerar isso daí para que essa célula volte a funcionar normalmente. Então, aqui mostrando, né, no mecanismo de ação do PDRN, que ele leva DNA e RNA e ele vai trabalhar na regeneração dessa célula, melhorando, aumentando o fibroblasto, né, diminuindo a parte do processo inflamatório, e os outros ativos que estão juntos vão agir de outra forma. Então, aqui, o que ele faz? Ele é anti-apoptose, como eu falei para vocês, né? Ele evita que essa célula entre em processo de morte, anti-inflamatório, anti-melanógeno, anti-osteoporose, que já não é uma área que eu trato tanto, mas o pessoal tem usado bastante injeções em regiões ósseas, tem artigos apresentando, né? Regenera essa parte óssea, principalmente em osso, eu vi bastante artigo, e a parte de tecidos moles e cicatrizes, tá? Então, cicatrizes, quando ela está naquele processo inicial de formação ali, ele também ajuda diminuindo o processo inflamatório. E aqui tem algumas marcas que já estão sendo usadas no mercado.
Tá? Tem algumas marcas que conseguiram a Anvisa, mas que ainda não está em venda. E tem algumas diferenças entre elas. A grande maioria dessas marcas vinham como injetável, tá? Depois mudou tudo para essa apresentação de frascos. Algumas, a grande maioria tem apresentação de 3, mas algumas vocês vão encontrar com 5 ml cada frasco. Geralmente são 5 frascos, tá, por marca que vem. E você consegue fazer, em média, aí, 2 pacientes por frasco, depende da região que vocês vão abordar. Eu acabo dividindo o frasco em maior quantidade, porque eu trato muito regiões específicas do paciente. Principalmente, vocês vão ver muito tratamento de pálpebra inferior, que eu trato bastante associado com fios de PDO. Tá? Então, Safira, eu acho que é uma das primeiras que o pessoal começou a usar bastante. Depois, o Rejuvital, que, na verdade, hoje a gente compra na ROF como Rejuvital, e os médicos compram como Rejuviskin, que eu comecei a comprar quando era Rejuviskin, que vinha na seringa. E temos também da Evo e o Splendor, que é da Med Beauty. Tá? O Splendor é o único deles que não vem ativos junto, ele é PDRN puro. Tá? Então, isso é um diferencial da marca. Só que ele ainda não está à venda. Ele foi lançado e ainda vai começar a venda do produto. Mas a gente já tem estudos e já tem protocolos deles que foram apresentados ontem aqui. Então, falando do Rejuvital, o que eu tenho dentro desse composto? Eu tenho ácido hialurônico junto, eu tenho PDRN e eu tenho a vitamina B3, que é a minha niacinamida. Tá? Então, o que ele faz principalmente? Ele vai ajudar muito no clareamento da minha pele, na hidratação dessa pele. Então, para tratamento de linhas finas, paciente um pouco mais envelhecido, que quer algo mais natural, ele é um bom tratamento. Mas eu tenho que sempre fazer 3 sessões a cada 30 dias, uma aplicação, para ter bons resultados com esse paciente. Tá? Antigamente, quando ele vinha na seringa, era um produto que ardia muito, o paciente reclamava, às vezes, na aplicação. Hoje, já é um procedimento muito tranquilo de se fazer. Tá? Você pode microagulhar, você pode entregar ele como drug delivery depois de alguma aplicação de laser, de Lavian, de CO2. Tá? Ele diminui esse processo inflamatório, né? Depois que a gente tem nesses tratamentos. E o pessoal tem usado bastante ele e tem gostado dos resultados. Então, é realmente um tratamento que a gente pode apostar dentro do consultório que está muito em alta. Então, aqui na apresentação do Rejuvital, que é o mesmo do Rejuviskin, tá? Não muda nada, só muda o nome para venda, para médico e para ROF, né? Que eu falo que eles falam não médico, eu falo para os sim, médicos, né? A gente tem que falar umas coisas que às vezes a gente não entende, mas tudo bem. Hoje em dia eu acredito que já tem bastante médico que está trabalhando casado com algumas outras áreas, porque está potencializando o conhecimento e os resultados, mas ainda a gente tem essas divisões em algumas marcas. Tá? Então, é a apresentação do Rejuvital e Rejuviskin. Já na apresentação da Evo, a gente tem uma diferença um pouquinho na quantidade dos ativos. Então, eu tenho 20 miligramas, que na outra a gente tinha 22 miligramas. Temos 5 miligramas de PDRN, um pouquinho menos também. E temos 1 miligrama de niacinamida. Mas a apresentação é muito parecida e os resultados também. No Safira, a gente tem mais compostos. Tá? Então, às vezes, a apresentação dele de 5 ml é porque tem outros ativos que vêm junto. Então, a gente tem ácido hialurônico, a gente tem ácido retinóico, a gente tem argireline, glutationa, maxtricil e também PDRN. Tá? Só que não achei em lugar nenhum falando a quantidade exata, como tem dos outros produtos de cada composto. Então, ele tem mais agentes que trabalham junto, porém a gente não tem especificamente quanto que vem de cada um. No Splendor, a gente tem 2%, tá, desse PDRN puro. Então, a gente tem uma diminuição do processo inflamatório, mas é um PDRN mais puro, mais limpo, né, livre de proteínas ativas, tem um controle dessa cadeia de produção, processo de purificação melhorado. E aí a gente tem alguns resultados apresentados pela empresa. Quando eu comecei a trabalhar com PDRN, comecei com o Rejuviskin.
e depois Rejuvital. Então, os casos que eu tenho também são em cima desse produto. Ele tem uma boa melhora, que foi feito com microagulhamento, mas quem trabalha com Lavian tem dado bons resultados, com o CO2 também. Tá? Eu tenho visto bons resultados. Aqui eu já tenho um resultado associado, que hoje é o que eu mais trabalho no consultório, com associação de técnicas. Então, o que foi feito no paciente? Eu não gosto de trabalhar com a aplicação de ácido hialurônico nessa região. E é assim, é uma coisa individualizada, tá, gente? Eu sei de profissionais que trabalham muito bem e gostam, mas os meus pacientes que me procuram, às vezes procuram já traumatizado por algum edema, algum etipe, alguma coisa que aconteceu, né, na região. Eu vejo muito efeito Tyndall, às vezes, também na região, com tratamento de ácido hialurônico. E hoje se tem falado muito em diminuir realmente a utilização de ácidos hialurônicos e olhar esses compostos para ver a quantidade de BDDE e a tecnologia que estão sendo usados nesses ácidos para fazer essas ligações da cadeia e essa reticulação deste ácido. Porque a gente sabe que quando a gente aplica hialuronidase, a gente tem uma diminuição do ácido hialurônico. Porém, o BDDE, que é o nosso ligante químico, não vai sair do nosso corpo. E ele é um agente endotóxico. Então, hoje já tem estudos. Saiu esses dias uma publicação de um argentino falando que depois de muito tempo foi feita uma ultrassonografia e a paciente tinha muito ácido hialurônico ainda no rosto. Por quê? Depois de anos, de 10 anos. Por quê? Porque ele fica estabilizado, o BDDE, no nosso paciente. E isso vai levar anos. Alguém produz BDDE aqui? Eu não produzo. Então, ele não vai ser eliminado tão fácil. Por isso, a medicina, a parte integrativa e biorregenerativa está vindo tão em alta. Né? Então, por isso eu gosto de trabalhar muito com fios de PDO, porque eu só tenho carbono, hidrogênio e oxigênio, que vai ser eliminado, porque são coisas que eu produzo no meu organismo. Então, como que eu faço a aplicação? Eu coloco o meu fio, que é um fio filler canulado com 10 fios lisos dentro, na calha desse paciente, eu posso colocar ele tanto na horizontal como dentro, na região do Chertoff, e eu microagulho esse PDRN por cima, tá? 3 sessões. Como que é feito o microagulhamento? Profundidade de 0,5 ou 0,25, que é uma região muito fininha, não precisa aprofundar muito. Mas eu sempre associo esse tratamento. Eu gosto de refazer o tratamento a 6 meses, tá? E aí vai depender da profundidade, se eu vou colocar 2 fios de cada lado ou se eu vou trabalhar com 1 fio apenas de cada lado. E a gente já entra falando um pouquinho de exossomos. Hoje eu tenho trabalhado mais com exossomos no consultório. Apesar do exossomo ser um ativo bem mais caro que o PDRN, eu tenho visto resultados fantásticos para a flacidez. Tá? O PDRN eu tenho visto muito resultado para linhas finas e clareamento da região. E o exossomos eu tenho percebido que para a flacidez um pouco mais acentuada, ele acelera o meu processo regenerativo. Principalmente quando eu estou trabalhando junto com algum outro tipo de ativo, como o fio de PDO, que é o caso dos tratamentos que eu tenho feito em pálpebra. Então o exossomos, na verdade, antigamente era considerado um lixo da célula. Não era utilizado para nada. E hoje a gente sabe que ele é um mensageiro potente. Então, as empresas descobriram que todos os seres vivos conseguem produzir exossomos. E que, isoladamente, eles conseguem, no laboratório, tirar, né, esses exossomos e transformar eles em mensageiros dos ativos que a gente quer entregar para essas células. Então, ele é um mensageiro, né? Ele é igual o nosso drone que vem aqui filmar, ele vem e entrega essa mensagem para essa célula que precisa melhorar, e essa célula vai nos ajudar num processo específico, né, para regenerar aquela região que for tratada, seja ela muscular, óssea ou tecidual. Então, eles são também microvesículas, nanovesículas, né, de tamanhos pequenos, que conseguem penetrar também na nossa pele através do microagulhamento. Tá? Então, se eu tenho uma célula ali doadora, e hoje a gente sabe que eles são entregues através de plantas, tá? Vocês vão ver várias no mercado. A gente já tem ativos através de alho negro, aloe vera, dente de leão, rosa de damasceno, tem mesenquimais, tem sintéticas, então tem muita coisa aí que o pessoal está usando para conseguir um resultado de exossomos para levar esses ativos para dentro
das células. Só que são muitos ativos. Vocês vão ver que sempre vem um pó liofilizado para misturar junto com outros ativos. E esses ativos do pó tem ativo e também no líquido tem ativos. Em alguns casos são ácidos hialurônicos com aminoácidos, em outros casos é só ácido hialurônico no líquido e no pó é só exossomos, tá? E aí, é uma coisa que a gente sempre pergunta, qual que é melhor? É difícil falar, porque cada marca faz um tipo de ativo para poder entregar o resultado para o seu, né, paciente. Mas quando eu trabalho no consultório com várias marcas, a gente consegue ver um bom resultado. Depende do que você vai querer indicar. Então, como que acontece o processo ali? E aí vocês vão falar assim para mim, né, que eu vejo que é a pergunta principal. Mas se você está colocando um fio de PDO, você está causando um processo inflamatório no seu paciente, você vai colocar um produto que ele quer diminuir o processo inflamatório, você não vai chocar essa produção de colágeno? Não, por quê? Porque o meu exossomo, ele é inteligente para levar o que está faltando para cada célula. Então, eu tenho lá os meus macrófagos que vão fagocitar esse produto e na produção vão fazer a continuação de colágeno e melhorando o fibroblasto. Então, tem macrófagos que vão tentar fagocitar e depois o fibroblasto vai regenerar esse tecido. Porém, eu tenho macrófagos M1 e M2. O M1, ele trata o processo inflamatório, ele é o macrófago mau. Né? Então, ele é o causador daquela parte de edema, de eritema, daquela pele de qualidade avermelhada, né? De todo aquele inchaço que a gente tem do paciente. E o M2 é que faz o processo regenerativo. Tá? Então, a gente consegue selecionar isso e melhorar. Então, ele vai tratar primeiro esse primeiro processo e depois ele vai atuar potencializando o resultado da formação de colágeno desse meu fio que eu coloquei, ou desse meu bioestimulador, ou desse laser, do que eu for entregar para o meu paciente. Tá? E aí, agora, a gente tem algumas marcas de exossomos. Então, a gente tem o Excoid, que é o Exoce, que é da Saluderma, que ele vem esses 2 vidrinhos, a gente faz a mistura dele, a grande maioria vem 5 ml, tá? São células mesenquimais sintéticas, tá? E depois a gente tem outras marcas. A Excobio, que ela diz que preconizou o exossomos, né? Na Coreia, então é a primeira marca. Vocês vão ver que tem algumas marcas, como a Excobio e a GFC Cell, que elas vão vir geladas, tá? Então, eles falam que se você tem essas células que têm manutenção em geladeira, você tem uma qualidade melhor e realmente são verdadeiros exossomos. Porém, clinicamente, a gente vê qualidades diferentes com também os outros ativos que não vão na geladeira. Então, é muito difícil porque clinicamente o resultado, às vezes, é outro. Tá? O ExoAge, que foi um dos últimos que conseguiu a Anvisa, ele vem um frasquinho com 15 ml. Tá? Então, aplicação também de drug delivery, microagulhamento. Tá? E o VTEC, e também a gente tem da Air Aesthetic, que ele é uma junção de exossomos com PDRN. Tá? E aí a gente vai analisar tudo isso clinicamente, como que vai ocorrer. Porque, às vezes, eu vejo muita gente querendo inventar muita coisa, né? Reinventar a roda, que a gente fala. E colocando mais e mais ativos junto com esses tratamentos de PDRN e exossomos que já vêm com muito aminoácidos e com muitos ativos. Então, não há necessidade de estar fazendo complementos de outros tipos de aminoácidos. Além de você encarecer, né, o seu tratamento, que já é caro, porque exossomos a gente sabe que não é tão barato para fazer o tratamento, você também, às vezes, pode estar anulando o efeito de algum ativo que está junto. Né? Então, isso tudo a gente tem que levar em consideração na hora que a gente vai fazer o fechamento com o paciente. Tá? Mas eu usei já todos esses ativos e tive bons resultados no consultório com todos e diminuiu realmente o processo inflamatório. Em alguns casos, quando é associado com algum tipo de ativo que o paciente tem uma hipersensibilidade, às vezes você pode ter um aumento de edema inicial, que passa tranquilamente com 3 dias, tá? Mas pode acontecer. E, principalmente, cuidado com injetar, principalmente em camadas mais profundas. Porque se você injeta em camadas profundas, você não tem a mesma regeneração dessa pele, porque ele não atua nessa camada. E antigamente a gente tinha, né, um protocolo que o pessoal aplicava mais profundo, igual o Profile. Então, é mais microagulhado mesmo e resultados de pápulas mais superficiais.
Então, como eu associo com fio, eu trouxe rapidamente falar um pouquinho do fio. Que quando a gente coloca na nossa pele, ele vai causar esse processo inflamatório, vai trazer esses macrófagos para fagocitar esse fio e eu vou proporcionar um resultado de bioestímulo, de regeneração celular desse tecido para a minha pele. E vai ter uma neoformulação. Todos esses ativos vão aumentar o fluxo sanguíneo. Quando a gente tem um aumento de fluxo sanguíneo, a gente tem uma melhora de vascularização, também tem uma melhora na qualidade deste tecido. E aqui eu vou mostrar um videozinho para vocês colocando o fio, tá? Esse é um fio filler, o que é da tampinha azul que vocês estão vendo no primeiro vídeo. Ele é um pouco mais fino, então se eu vou trabalhar numa pele ali que é mais fininha, paciente que tem muita força muscular, eu gosto de trabalhar com esse fio porque ele vai ter uma maleabilidade melhor dentro do meu tecido. Cuidado com fios JUSP muito grande, porque quando o paciente movimenta, às vezes ele não trabalha no mesmo movimento da pele. E você pode ter uma extrusão do fio. Tá? Essa região é uma região que eu falo para cuidar muito na hora de fazer a colocação, porque às vezes tem muitas camadas de peles muito fininhas e você não rompe todas elas. Então, se eu coloco o meu fio, toquei lá o stopzinho da cânula, do meu canhão, e esse meu fio, eu tirei a mão, voltou a cânula, provavelmente o fio que você colocou, depositou dentro, também vai voltar e vai ficar em contato com a pele do paciente. E na hora que o paciente começar a movimentar, esse contato do fio com a pele pode formar um excesso de fibrose ali na região, uma bolinha, que aí depois é difícil de tratar. Então, a dica que eu falo, colocou o fio, tira a mão, se a cânula não voltar, ok, rompi todo o tecido, meu fio vai ficar depositado na região sem voltar e ficar em contato com a pele. Então, eu trabalho muito com o fio, tanto nesta calha do Tirtoff, e se o paciente estiver com muita profundidade, eu coloco até 2 na mesma região, e também trabalho na horizontal dentro da minha pálpebra, tá, do paciente. É um fio que tem uma abertura de cânula um pouco menor. Eu gosto de entrar com a cânula a 90 graus e depois inclinar a 45 e correr por dentro do tecido. E logo em seguida eu faço um microagulhamento com o ativo que eu quero usar. Hoje eu tenho usado, como eu falei para vocês, mais exossomos, mas pode ser usado tranquilamente com PDRN. Aqui mostrando um videozinho, né, do microagulhamento. Eu gosto muito de fazer o microagulhamento com a caneta, tá? Eu sei que tem bastante gente que usa o rolinho. Não tem problema nenhum. Isso aqui é uma coisa que eu acho que é mais prático. Evitem, quando for fazer de uma profundidade muito grande, arrastar esse microagulhamento para não rasgar a pele do paciente, não dar aquelas marcas de arranhado, tá? Porque quando você arrasta, você rasga a pele do paciente, você não está criando só canalículos de colocação de produtos, de ativos, né? Então é sempre bom microagulhar espaçadamente e lentamente, tá? E não precisa sangrar a pele do seu paciente, é só realmente para a gente criar uma entrada para os nossos ativos. Então você pode tranquilamente com esses ativos, microagulhar, que vai entregar um bom resultado. E pode associar. Esse foi um dos melhores resultados que eu tive no consultório. Tá? Eu usei aí um ativo de células mesenquimais sintéticas, junto com 2 fios filler de cada lado do paciente. Um dentro da Tirtoff, da calha, e o outro na horizontal, na pálpebra. Esse resultado foi apenas com uma aplicação, pasmem, com 21 dias. Essa paciente é uma médica, endocrinologista, que é minha amiga, e aí eu falei para ela da gente fazer um novo protocolo, e ela topou, e a gente teve bons resultados. Ela voltou, ela falou assim, eu quero mais esse negócio aí de exossomos, essa célula-tronco eu gostei. E a gente fez mais uma aplicação, novamente, de exossomos na região, só que daí sem o fio, porque eu já tenho o fio ali, que vai estar produzindo durante 3 meses, né, esse colágeno ali, até amadurecer todo esse colágeno, me dá o resultado. Então, o resultado para a pálpebra inferior está sendo sensacional, os pacientes estão gostando bastante com essa associação que eu tenho feito com o fio de PDO. Uma aplicação, às vezes, é o suficiente, tá? Então, no caso dela, ela quis fazer só exossomos, mas o ideal são 3 aplicações com 30 dias de espaçamento. Um outro caso de um paciente masculino também, 2 fios de cada lado filler. O fio filler ele trabalha como um preenchedor também nessa região. E foi feito 3 aplicações de microagulhamento, porque ele tinha uma pele mais ressecada, com mais linhas aparentes, né? Não tanta flacidez, mas com bastante cicatriz. E aí a gente
potencializou o resultado dele no microagulhamento do exossomos. E essa outra paciente, que é uma paciente mais jovem, a gente só colocou um fio de cada lado e fez o microagulhamento. Aqui é uma colinha que eu fiz para vocês, para a gente diferenciar, porque eu vejo que como lançou os dois produtos muito juntos, e a entrega do produto dá um resultado muito semelhante. É lógico que a gente tem a tendência do que a gente gosta mais, de marcas que a gente gosta mais, mas é uma colinha para a gente conseguir saber diferenciar o que é o PDRN, como ele age, o que ele vai fazer dentro do meu organismo e o que é o exossomos, né? O que ele vai agir, como ele vai trabalhar também dentro do meu organismo. Deixei um pouco de bibliografia, aqui tem bastante estudos, só que a gente vê muito estudos de células mesenquimais autógenas, que é o que é mais usado fora. Então a gente sabe que a coleta maior é de tecido adiposo, de gordura, de cordão umbilical, e o resultado com certeza é mais potente. Porém, aqui no Brasil ainda não está autorizado, né? Então a gente tem que cuidar aí com as marcas, porque tem muita gente que às vezes não tem o registro, não tem tudo certinho e vende gato por lebre, né? E aí também mais um pouquinho sobre a parte de exossomos. Muito obrigado, vou deixar meu QR Code, caso alguém tenha dúvida, queira me mandar no direct, eu demoro, mas eu respondo, viu? Se vocês precisarem de ajuda, de alguma coisa, pode me chamar, eu sou sempre parceira aí, porque eu acho que é assim que a gente cresce, tá? Muito obrigada.